O nosso culto já vai começar. Reúna sua família, prepare um ambiente para adoração. Não só assista, cultue conosco. Abra o seu coração para receber o que Deus tem para nós. E obrigado por nos receber na sua casa. Que Deus abençoe. Olá, meus irmãos. Que bom estarmos juntos mais um domingo. Mesmo assim, dessa forma diferente, nós aqui, você na sua casa, ou no trabalho, ou a caminho de algum lugar. Mas que você possa estar em espírito de adoração conosco e cantar junto com a gente e louvar o nome do nosso Deus. Eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. É o teu rio de vida que me sustenta. É o teu rio de vida que me sustenta. Amém. Como é bom saber que a presença de Deus é constante na nossa vida e que o nosso Deus onipresente está aqui conosco nesse momento, mas também está na sua casa. E Ele é livre para operar e para falar ao seu coração. Então cante essa música junto conosco, sentindo a presença de Deus na sua casa, na sua família. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar
quero te adorar. Em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei.
se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Nos últimos dias a gente compartilhou no Instagram da igreja um story pedindo para que os irmãos compartilhassem com a gente as músicas que tocam o seu coração quando você está passando por momentos difíceis. E uma das músicas citadas foi essa que a gente vai cantar agora. E mesmo sendo muito difícil fazer isso, colocar isso em prática, quando a gente está passando pelo momento de dificuldade, quando tudo que a gente consegue enxergar é o problema, mas que a gente faça sempre esse exercício de descansar, de aquietar nossa alma e depositar os nossos anseios nas mãos de Deus, porque só Ele é capaz de dar a solução. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 21: e tudo que pedires em oração, se creres, os receberão. Esse é o momento que a gente vai estar juntos orando ao nosso Deus. Esse é o momento de você se curvar onde você está e pedir a Deus por esse momento que temos passado, mas Ele está conosco. E eu gostaria de convidar a fechar os seus olhos e orar conosco nesse momento. Senhor, meu Deus, estamos aqui neste momento, meu Deus, para te agradecer por tudo o que tem acontecido, porque sabemos, Pai, que o Senhor está presente, está conosco, Pai, nessa situação difícil. Acreditamos, meu Deus, em nosso meio, Pai, o Senhor tem feito presente. Obrigado, meu Deus, por nos dar, meu Deus, o ar que respiramos. Obrigado, meu Deus, por cada um que está conosco nesse culto, Pai. Meu Deus, perdoa as nossas falhas. Em especial, colocamos a cada pessoa que perdeu, Pai, um ente querido, perdeu um amigo, Pai, nessa situação. Meu Deus, que neste momento, Pai, o Senhor possa estar dando conforto aos corações dessas pessoas, Pai.
mas também, Pai, acreditamos que esse momento, Pai, é um momento de avivamento do Teu povo, Pai. Pessoas estão se rendendo a Ti, Pai, em meio a situações difíceis. Pessoas têm vindo, Pai, à luz em meio à escuridão através dessa situação, Pai. Acreditamos, Pai, que iremos sair vencedor desse momento, Pai, porque o Senhor está segurando os nossos braços, Pai. O Senhor tem nos levado, meu Deus, a seguir adiante, Pai. Obrigado, Pai, por estar conosco, Pai. E abençoe o meu irmão que está aí do outro lado, Pai. Essa oração que eu te faço em nome do Senhor amado. Amém. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui iniciando o nosso momento Conexão, que é o momento onde a gente vai lhe dizer quais são as atividades da igreja no decorrer da semana. Se você está assistindo esse culto pela primeira vez, é visitante aqui da igreja, deixa aqui nos comentários, #EuSouVisitante, que a nossa equipe aqui iremos dar um jeitinho para ir atrás de você, entrar em contato. Durante a semana, a nossa igreja se reúne em PGM, então se você não faz parte de nenhum, entre em contato com a nossa equipe, que pode ser pelo Instagram, pelo WhatsApp, enfim. Com outros membros também pode ser, você pode entrar em contato, que ele estará lhe direcionando a quem pode lhe ajudar. Esse próximo aviso é para você que é adolescente, que nessa próxima sexta-feira, dia 19, estará acontecendo o nosso culto Metanoia. E o nosso culto acontecerá às 19 horas. Então vem, não perde, que vai ser incrível. A nossa liderança está atenta ao posicionamento do governo em relação ao decreto. Se for necessário alguma mudança, a gente irá informar no nosso Instagram, que é @ibelagoa. Vamos continuar louvando. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão
segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Amém. Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus pela grande oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez estarmos cultuando a esse Deus maravilhoso, sabendo que no momento certo estaremos reunidos novamente aqui neste lugar. Obrigado, Vinícius. Reunidos aqui novamente neste lugar para adorarmos o Senhor, para ouvirmos dele tudo aquilo que ele tem falado aos nossos corações. E depois de uma semana novamente muito difícil para todos nós, Deus nos dá a oportunidade de, nesse domingo, estarmos louvando ao seu nome, buscando a sua presença, entendendo claramente aquilo que ele quer para todos nós. Acreditamos que logo isso vai passar, acreditamos que logo poderemos estar como família Igreja Batista da Lagoa aqui reunidos e louva a Deus por isso. Estamos felizes por tudo que tem acontecido na igreja, estamos felizes porque Deus tem falado ao coração do povo, estamos felizes porque esse tema tem sido um tema, o Evangelho verdadeiro tem sido um tema que tem tocado no coração das pessoas, que tem falado ao coração das pessoas. E como é bom saber que Deus tem falado ao teu coração, como é bom saber que Deus tem falado ao coração da igreja, como é bom saber que as pessoas estão crescendo na palavra. É muito gratificante isso, pessoas que nos últimos anos chegaram aqui na igreja totalmente assim, sem conhecer muito aquilo que Deus apresenta através da sua palavra e nesses anos caminhando, ou se você chegou alguns meses caminhando conosco, através dos pequenos grupos, através das pregações, através do Atos 8, através de tantas coisas que nós disponibilizamos para o crescimento de nível espiritual na questão da palavra. Então isso é muito bom, isso é muito gratificante e louva a Deus, porque a igreja tem crescido muito, alegra muito o meu coração como pastor dessa igreja, saber que irmãos têm crescido na palavra de Deus, crescido na oração, crescido na comunhão, crescido com relação também à liberdade do Espírito Santo, ao poder do Espírito Santo. E a gente ouve quase que diariamente muita mensagem a gente recebe e testemunhos de pessoas que têm crescido espiritualmente através do Senhor Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele quer falar. Temos passado, meus irmãos, dias difíceis, isso é fato, temos passado dias bem complicados enquanto humanidade, mas eu queria lembrar para você nesse domingo à noite que você está cultuando, seja lá onde você estiver, aqui em Pernambuco, outro lugar
do Brasil ou até mesmo fora do Brasil. Existem pessoas que têm acompanhado a gente em cultos fora do Brasil. Então eu quero dizer para você, nunca esqueça, o nosso Deus, ele não perde o controle da história. O nosso Deus, ele controla a história. O nosso Deus, ele está no controle de todas as coisas. E isso é maravilhoso, isso é gratificante. Estamos próximos. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Pode ser que nós estejamos isolados por conta de algum contexto dessa pandemia, mas lembre-se, mesmo isolado, nós estamos juntos, estamos próximos. Não ache que você está sozinho, não ache que você está sozinha. Não ache isso. Existe um batalhão de líderes aqui na igreja. A nossa igreja chegou ao número de 60 líderes. E desses 60 líderes, todos dispostos a servir, todos dispostos a te amar, todos dispostos a te abraçar, todos dispostos a não deixar você sozinho, nem você sozinha. Não sofra sozinho, estamos juntos. Essa é uma marca dessa igreja, essa é a marca do verdadeiro evangelho. Meus irmãos, é interessante o contexto e a história da palavra de Deus com relação ao ministério de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele deixa muito claro que ele iria voltar, ele deixa claro isso ali para a igreja primitiva. Só que aqueles irmãos ali da igreja primitiva, dos primeiros anos, 10, 15 anos, aqueles irmãos que presenciaram muitas vezes Jesus Cristo sendo crucificado, aqueles irmãos que presenciaram ali os apóstolos morrendo por conta da questão da perseguição, aqueles irmãos ali que se converteram ali no primeiro século, aqueles irmãos que começaram a ter a ideia de que Jesus Cristo, quando disse que iria voltar de imediato. Então os anos foram se passando, as pessoas começaram a morrer, ou de morte natural, ou por conta da grande perseguição do Império Romano, e houve a necessidade de ser escrito ali os registros do ministério de Jesus Cristo. Porque as pessoas estavam morrendo, e aí? As pessoas estão morrendo, Jesus Cristo não voltou ainda. Como é que será? Como é que será para a próxima geração? Como é que a próxima geração saberá os feitos de Jesus Cristo? Aí é onde iniciamos o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho escrito, segundo os historiadores. Marcos, dentre os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Marcos, ele é o mais conciso, ele é o mais dinâmico, ele é o evangelho mais prático que nós encontramos aqui no nosso Novo Testamento, o Novo Testamento que o nosso Deus nos deu. Eu vou trazer aqui algumas informações históricas com relação à cultura também, algumas coisas importantes para que eu e você possamos nos enquadrar e entender aquele contexto ali do primeiro século e porque um homem chamado Marcos decide escrever um evangelho do Senhor Jesus Cristo, tudo o que tinha acontecido na vida do Senhor Jesus Cristo, no ministério dele principalmente. Marcos, também conhecido como João Marcos, era filho de uma mulher chamada Maria, cuja casa dela, a casa deles, desse João Marcos e da sua mãe, é o local onde começa a reunião dos primeiros cristãos em Jerusalém. A primeira igreja cristã organizada nasce na casa desse homem, na casa da mãe dele. Você vê isso ali em Atos capítulo 1. Ele não foi apóstolo, mas ele teve uma grande influência de um dos apóstolos. Ele teve uma grande influência do líder da igreja primitiva, de um dos líderes da igreja primitiva, o apóstolo Pedro, a quem ele chama Marcos em uma das suas epístolas de filho amado, filho na fé. A influência em Marcos, sobre Marcos, do apóstolo Pedro foi tão grande que Marcos, ele relata no seu capítulo 4, uma situação que Jesus Cristo passou com relação a uma tempestade. E Pedro, como ele era pescador, ele traz detalhes ali com relação a essa questão daquela tempestade que aconteceu. Escrito
como uma resposta, esse evangelho foi escrito como uma resposta para a comunidade que estava em crise, pois já existia naquela época que ele escreveu uma grande perseguição. O culto ao imperador era algo muito difundido entre o Império Romano. O culto ao imperador como um deus, o imperador como um rei, era algo muito difundido. Então, o que acontece é que os cristãos começam a sofrer e muitos começam a morrer, e por conta de tudo isso, existe a necessidade de ser registrado toda a vida ministerial de Jesus. O conhecido apóstolo Paulo tem uma experiência com Marcos. Paulo ele fez algumas viagens missionárias, e na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, o companheiro de viagem, de missões, de ministério de Paulo e Barnabé decidem levar João Marcos, porque existia um nível de parentesco entre Marcos e Barnabé. E Marcos, ele é dito no Novo Testamento que ele é um hipéretes. Hipéretes é a palavra para auxiliar. Ele era um jovem, esse Marcos, ele era um jovem que auxiliava tanto Paulo quanto Barnabé nessa viagem missionária. Porém, o livro de Atos não diz o porquê esse João Marcos, ele se aparta e volta. Ele abandona essa viagem, ele deserta dessa viagem. Ele volta para Jerusalém. Existem algumas teses levantadas pelos teólogos de que João Marcos ele abandonou essa caravana missionária por dois motivos. Poderia ser um desses dois motivos. O primeiro motivo é que Paulo e Barnabé eles começaram a evangelizar, a falar da salvação para aqueles que não eram judeus. E quando isso acontece, entra em choque aquilo que João Marcos acreditava, de que a palavra do Senhor era só para os judeus. E então ele volta para o continente, eles estavam numa ilha, então ele volta para um continente e ele vai encontrar Pedro. É isso que os historiadores imaginam, alguns estudiosos dizem. Não tem nada relatado na Bíblia, mas eles supõem que seja isso. Tudo bem. Uma outra questão também que poderia ser, é que Paulo e Barnabé, quando eles traçaram a sua primeira viagem missionária, eles iam passar por algumas situações e alguns lugares que poderia colocar a vida deles em risco. E a gente vê isso quando a gente lê o livro de Atos e as viagens missionárias. A gente vê, inclusive, numa das áreas que Paulo e Barnabé passaram, eles iam passar ali em lugares que existiam alguns bárbaros, que eram pessoas muito violentas, e poderia tirar a vida. Então o jovem João Marcos, com medo, ele volta para o continente e abandona essa viagem missionária. E aí que decepção, aquele homem que teve a grande oportunidade de estar caminhando com Paulo e com Barnabé, ele abandona a viagem missionária. Porém, na segunda viagem missionária, anos depois de tudo resolvido com relação a algumas questões da igreja, Paulo decide, juntamente com Barnabé, voltar pelos lugares que foi na primeira viagem missionária para fortalecer aquelas igrejas que foram ali implantadas. Então, aquelas igrejas que foram ali plantadas, eles iriam receber esse fortalecimento do apóstolo Paulo e do Barnabé. E aí, Barnabé decide levar João Marcos, só que Paulo não quer. E aí existe um grande problema, uma grande confusão entre Barnabé e Paulo, e aí a palavra diz que eles se separam. Mas aquilo que os homens poderiam ver como uma questão muito ruim, surge então uma segunda caravana missionária, porque Paulo ele vai com alguém para um outro lugar, um outro discípulo dele, e Barnabé vai com João Marcos para um outro lugar. Então existia ali agora duas caravanas missionárias. Mas Marcos, presta bastante atenção, Marcos, esse homem que abandonou a primeira viagem missionária, seja lá por que motivo foi, esse homem que, pelo fato de Barnabé querer levá-lo, houve ali a ruptura ministerial de Paulo e Barnabé. Esse homem que decepcionou os líderes ali no início da sua carreira ministerial, foi um homem que, mesmo tendo falhado, Deus usou muito a vida dele. Ele foi um dos líderes da igreja primitiva. E a palavra de Deus diz que ele se reconciliou com o próprio Paulo. Não é que Paulo, por conta de não querer levá-lo, nunca mais iria querer nenhum tipo de relacionamento com ele. Não. Houve uma reconciliação entre os dois.
ao ponto do próprio Paulo recomendar Marcos à igreja de Colossos. A gente não sabe se essa recomendação a essa igreja, que foi a igreja que Paulo plantou no passado, foi uma recomendação para que ele fosse o pastor daquela igreja, ou um dos líderes daquela igreja, ou um missionário daquela igreja, mas ele indicou o nome de João Marcos para aquela igreja. Sobre João Marcos, sobre Marcos, Paulo diz em 2 Timóteo 4, versículo 11, o seguinte: ele preso em Roma, manda essa carta para Timóteo e diz a Timóteo o seguinte: por favor, me traga Marcos para Roma, pois ele me é muito útil ao ministério. Veja a palavra de Paulo anos depois sobre o próprio João Marcos, dizendo: olha, eu preciso que ele venha aqui a Roma, eu preciso que ele esteja aqui comigo nessa prisão, porque eu preciso dele, porque ele é muito útil ao meu ministério. A prova de que houve uma reconciliação entre Paulo e Marcos vai muito além desses textos que eu passei. A teologia de Marcos a teologia de Paulo em suas epístolas e a teologia de Marcos nesse livro que a gente vai refletir um pouco hoje, elas são muito próximas. Alguns temas que Marcos traz no seu evangelho, né, Evangelho de Jesus Cristo segundo o próprio Marcos, e temas que Paulo traz nas suas epístolas são muito próximos, como por exemplo a cruz de Cristo. Tanto Paulo falou muito da cruz de Cristo, quanto Marcos também, a sua humilhação, a humilhação do Filho de Deus, a caminhada da glorificação, aquele homem que sofreu tanto agora está sendo glorificado. Ambos, tanto Marcos quanto Paulo, em cartas diferentes, em livros diferentes da Bíblia, tanto um quanto o outro, fala muito da harmonia entre a comunidade cristã. Eles denunciam o legalismo, então é muito provado que a teologia de Paulo influenciou a vida de Marcos também, assim como Pedro. Então esse homem que falhou lá no passado, esse é um homem que ajudou muito o cristianismo ao ponto de hoje, mais de 2000 anos depois, nós iremos refletir sobre o evangelho que Marcos escreveu, e eu vou pedir para Messias pegar um pouco de água para mim, porque eu estou morrendo de sede aqui. Valeu, Messias. Meus irmãos, e esse evangelho traz traços daquilo que nós estamos refletindo hoje, que é o verdadeiro evangelho. Temos visto, infelizmente, depois de nós darmos esse primeiro momento de introdução para você entender um pouco quem era Marcos, então quando você lê que aquele Marcos que abandonou a primeira viagem missionária e causou aquele problema todo ali em Atos, é o mesmo Marcos que escreveu o evangelho. Então nós temos visto, infelizmente, nos dias de hoje, um evangelho diferente daquele evangelho que o próprio Marcos escreveu. A gente vê hoje em dia, infelizmente nós vemos hoje em dia um evangelho que ele é muito baseado em, por exemplo, regalias, líderes religiosos com regalias, um evangelho do ser servido e não do servir, um evangelho que líderes usufruem de riquezas enquanto o povo passa fome. Um evangelho do qual líderes estão em suas catedrais ou imponentes, enquanto missionários dessas próprias catedrais imponentes estão passando fome no campo missionário. Obrigado, Messias. Um evangelho que a cada dia esse evangelho, que não é o evangelho verdadeiro, que não é o evangelho de Cristo, a cada dia esse evangelho está da seguinte forma: cada um por si e Deus por todos. Temos vivido uma geração egocêntrica, isso nas igrejas infelizmente tem entrado, egocentrismo. A questão de sacrifício, ter uma vida de sacrifício em prol do reino, em prol do nosso Senhor, em prol do próximo, a gente vai falar muito isso hoje. Uma vida sacrificial não existe mais, porque eu estou muito mais preocupado com relação à minha vida.
E com o passar do tempo, nós fomos, infelizmente, a igreja de Cristo, a igreja como um todo, infelizmente, com o passar do tempo, foi se afastando daquilo que era uma das marcas principais do povo escolhido. Uma das marcas principais do povo de Deus é que esse povo é um povo que ama ao Senhor. Existem várias marcas do povo de Deus em toda a Bíblia, mas uma das marcas é essa marca do povo de Deus amar ao Senhor. E amar a Deus, quando a gente vai ver essa questão do povo de Deus amando a Deus, essa questão do amor a Deus sempre estava ligada na questão do servi-lo. O povo mostrava de uma forma muito palpável, de uma forma muito clara, que amava a Deus porque servia a esse Deus, servia no templo, servia no campo, servia a Ele através da adoração. E isso é uma marca tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, é impressionante. E uma das formas mais eficazes de servir a Deus, meus irmãos, é servir ao próximo. Você ama a Deus quando você serve a Ele com alegria. E uma das formas de servir a Ele com alegria é servindo ao próximo. Sabe por quê? Porque o homem e a mulher, o ser humano, eles são chamados na palavra de Deus como a coroa da criação. Então você, quando serve ao próximo, você está servindo ao próprio Deus. E esse serviço, a gente vai falar sobre isso aqui, esse serviço não é para amanhã. Esse serviço de amar o próximo, de amar a Deus, não é nem para hoje, é para ontem. Então, quando a gente para pensar, para refletir com relação a essa questão de servir a Deus, servir ao próximo, a gente vê que o mundo está sofrendo, porque infelizmente eu e você não temos feito muito bem a nossa parte. E quando a gente estava meditando de umas semanas para cá sobre esse texto de Marcos que nós vamos refletir, eu queria já convidar você a abrir Marcos capítulo 9, deixa a tua Bíblia aberta em Marcos capítulo 9, quando a gente estava refletindo sobre esse texto, à primeira vista, o Evangelho de Marcos parece ser um simples recortar de fatos ocorridos no ministério de Jesus Cristo. Entretanto, a forma belíssima que ele escreve o Evangelho de Jesus Cristo, que ele registra aqui, mostra que Jesus Cristo, ele é um ser humano todo-poderoso e ele de fato é um Deus que veio para salvar o povo. Marcos apresenta mais de 19 milagres em seu Evangelho, um livro que integra teologia e vida. Marcos, ele escreve esse evangelho dando todos os pontos de um evangelho real, de um evangelho verdadeiro e de um evangelho que a teologia ela caminha junto com a prática. Marcos, ele deixou isso muito bem registrado. Olha, a teologia não pode ser só teologia. A teologia ela tem que caminhar juntamente com a prática. Mas quando a gente pensa sobre todos os temas que Marcos trouxe no seu evangelho, quando a gente pensa em todos os temas, existe um tema central que ele traz. E o tema central que Marcos traz em seu evangelho é apresentando Jesus Cristo como o servo de Deus. Eu vou repetir novamente. A mensagem central que o evangelho de Marcos traz é apresentando Jesus Cristo como o servo de Deus. Essa mensagem do evangelho, como Jesus Cristo sendo um servo, ela contrariava a mensagem do que era pregada naquela época no mundo. Porque naquela época no mundo, no primeiro século, aquele mundo ali ele era dominado pelo Império Romano. E o Império Romano ele era um império que ele priorizava, ele era um império que ele era centralizado na figura do imperador, na figura do rei. Então Marcos escreve esse evangelho direcionado para os crentes de Roma, romanos que estavam inclusive se convertendo, dizendo assim, olha, diferentemente do que Roma prega, esse Jesus Cristo que nós servimos, ele é um servo.
Marcos, ele é tão categórico com relação a isso, por quê? Porque Marcos, ele não traz, assim como trouxe Mateus e Lucas, ele não traz a genealogia de Jesus. Como eu falei a semana passada, Marcos não traz a genealogia de Jesus, porque essa questão de Jesus ser servo era tão forte, e naquela época os servos, os escravos, eles não tinham genealogia. Ele apresenta Jesus sempre trabalhando, é como eu falei no início. Lembra que eu falei no início? Marcos, ele é o evangelho mais prático, então Jesus em vários momentos, quase 100% dos momentos, ele sempre está atuando, sempre está trabalhando, sempre está aconselhando, sempre está ensinando, curando. Então é um evangelho que mostra Jesus Cristo trabalhando como um servo que não tinha hora para parar. É o evangelho que mais mostra, por exemplo, Jesus Cristo se deslocando. Nenhum outro evangelho mostra Jesus Cristo se deslocando tanto como no evangelho de Marcos. Em determinado momento ele está num lugar, depois ele está em outro, depois ele volta, depois ele vai para outro lugar. Jesus Cristo está trabalhando sempre ali naquele momento. E o evangelho que traz uma mensagem que vai exatamente na contramão de tudo que o mundo vivia na época e do que o mundo vive hoje, atualmente. Ou seja, é um evangelho que traz a real perspectiva do reino através de uma declaração. Uma declaração chave nesse evangelho de Marcos traz a perspectiva do verdadeiro evangelho do reino, do evangelho em movimento. Essa declaração é nada mais nada menos do que essa, que diz assim: o maior no reino, ou seja, o mais importante no reino, o primeiro do reino, sabe quem é? Exatamente isso, é aquele que serve. O evangelho verdadeiro é aquele que afirma que só existe um Senhor e que todos nós, tanto a gente aqui quanto você na sua casa, todos nós somos servos. É por isso que uma das grandes máximas da igreja é que todos somos iguais. Por quê? Porque na igreja não existe Senhor, na igreja só existe servo. Senhor só existe um que está no céu, que é o próprio Jesus Cristo. A ideia de servir é tão importante na Bíblia, que aparece mais de 480 vezes. A palavra servo, servir, servindo, todas essas conjunções aparecem mais de 480 vezes na Bíblia. Jesus deixou isso muito claro em seu ministério. E como isso, meus irmãos, é importante sabermos. Porque Jesus deixou isso muito claro no seu ministério e Marcos sente a grande necessidade de deixar registrado que seu evangelho apresenta Jesus Cristo como servo, porque essa questão de querer ser o Senhor, de querer tomar um lugar de destaque, de querer ser superior às pessoas, era algo que estava dominando o coração daqueles homens por conta da influência do Império Romano. A influência do Império Romano fazia isso. Eles não queriam ser servos, eles queriam ser senhores. E como isso ainda, 2000 anos depois, como isso ainda toma conta do coração de muita gente. Toma conta muitas vezes do meu e do teu coração. Nós queremos ser os senhores no nosso trabalho, nós queremos ser senhores no nosso lar, nós queremos ser senhores aqui na igreja, nós queremos ser servidos e não servir as pessoas. E duas características importantes, existia e duas características bem fortes com relação à questão do servo no primeiro século. As duas características são o sentimento de urgência no serviço, então o servo não deixava as coisas para amanhã, e além do sentimento de urgência, a consciência de que realmente era um servo. Não existia a possibilidade do servo estar achando em algum momento da sua vida que era senhor de alguma coisa. Ele sabia que naquele momento ali, naquela existência dele, ele era um servo. E Jesus, como servo, tinha esse sentimento de urgência, e como servo, ele tinha essa consciência de que ele estava no mundo para servir. Por isso, Marcos transmite constantemente esse sentimento de urgência, por exemplo.
Então essa lição que Jesus Cristo nos traz, de que o servo é aquele que atua, que trabalha com urgência, ela é muito forte. Eu vou dar só um exemplo. No capítulo 1 de Marcos, existe uma palavra chamada eutus. Essa palavra grega chamada eutus, ela significa logo ou imediatamente. Para vocês terem uma ideia, só no capítulo 1 de Marcos, essa palavra eutus, só no capítulo 1, aparece 11 vezes. 11 vezes. A palavra dizendo, ó, Jesus imediatamente fez isso, Jesus fez aquilo, olha, logo que Jesus terminou de fazer isso, já foi fazer aquilo. Então esse sentimento de urgência era muito forte no ministério de Jesus Cristo. E agora nós vamos para o texto bíblico. Capítulo 9 de Marcos. A partir do versículo 1, a gente não vai ler todo o texto, nós vamos só passar, porque nós vamos nos prender um pouco mais à frente. Mas é interessante mostrar o quanto o ministério de Jesus Cristo como servo era dinâmico e era urgente. E vamos entendendo, quando você lê esse capítulo 9 do texto de Marcos, eu queria que você depois em casa lesse com a sua família todo o capítulo, que é muito forte. Você vê, por exemplo, no versículo 2, Jesus Cristo ali no Monte da Transfiguração. Jesus no Monte da Transfiguração com alguns dos seus discípulos, e ali aparecem outras duas figuras, trazendo essa perspectiva de que eles estavam ali realizando algo espiritual. Então Jesus estava ali trabalhando por algo espiritual. Jesus Cristo estava ali atuando numa perspectiva espiritual. E aí quando Jesus Cristo deixa ali aquelas duas figuras, que era Elias e Moisés, quando isso acontece, Jesus Cristo desce, e aí no versículo 9 você começa a observar Jesus descendo o monte e ensinando aos discípulos. Então, em um momento, ele estava ali com aqueles dois líderes do passado no Monte da Transfiguração. E aí, logo em seguida, ele aparece ensinando aos discípulos. E aí, você pula para o versículo 17. Sabe o que é que acontece no versículo 17? No versículo 17, Jesus está, sabe o que? Expulsando o demônio de uma criança. Então, em pouquíssimo tempo, Jesus está num lugar, depois está em outro. E essa é a tônica de todo o livro de Marcos. Incrível, meus irmãos. É incrível como esse sentimento de urgência tem sumido no meio da igreja. Como tem sumido no meio da igreja. Como temos encontrado o sentimento de procrastinação, ou seja, de deixar para depois, no meio da igreja. Mas o verdadeiro evangelho é o evangelho da urgência. Sabe por quê? Sabe por que o verdadeiro evangelho é o evangelho da urgência? Porque nós precisamos nos mover, porque entre vários exemplos que eu poderia citar, de servir com urgência, está aquelas pessoas que passam fome, e como eu estava conversando com o Mateus logo cedo, quem tem fome tem pressa. Então você tem que entender que se você está nesse mundo para servir ao próximo, para ajudar a matar a fome dele, você tem que ter urgência. Porque muitas vezes a gente se coloca na nossa casa, no nosso teto, do conforto do nosso lar, com a barriga cheia, com a geladeira cheia, só que existem pessoas, muitas vezes na nossa comunidade, muitas vezes da igreja, que não tem o que comer. Então nós temos que ter pressa, porque quem tem fome tem pressa. Sabe por que a gente tem que ter pressa? Porque nós não sabemos qual é o último dia da vida de alguém. Então nós temos que ter pressa em pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho de urgência, por conta disso também. A gente nunca sabe qual é o último momento da vida de alguém. Numa pandemia como esta, fica ainda muito mais clara a questão de como nossas vidas são frágeis. E algo que a igreja do Senhor tem que entender, meus irmãos, algo que a igreja do Senhor no mundo todo, eu não falo da igreja da Lagoa, porque graças a Deus, Deus tem dado grandes bênçãos de pessoas servindo com amor, a gente vai falar isso aqui no final, mas na igreja como um todo, sabe o que nós temos que entender? É que a igreja do Senhor está neste mundo, não é a lazer, não é a passeio, não está nesse mundo a turismo. A igreja do Senhor está nesse mundo em missão. É lógico que nós precisamos descansar.
É lógico que nós precisamos investir tempo na nossa família. É lógico que precisamos desplugar um pouco por conta da saúde, e isso é a mordomia do nosso corpo, do nosso ser, que é o templo do Espírito Santo. É lógico que nós precisamos dar um tempo para recarregar as energias, mas esse estado de descanso, ele não pode ser para sempre. Esse estado de descanso, de estarmos só no banco, não pode ficar durante 10, 15, 20 anos. Precisamos acordar, e algo que tem machucado muito a igreja, algo que eu tenho aprendido, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Algo que eu tenho aprendido de forma muito forte, é que o que tem machucado a igreja não são os ataques dos de fora, o que tem machucado a igreja é a inércia dos de dentro. Sabe por quê? Porque quando a gente vê em todo o texto bíblico, a gente observa que uma igreja que avança, um povo de Deus que cresce, sofre perseguição dos de fora, sofre embate dos de fora, o inferno se levanta. Isso já é esperado, mas sabe o que não é esperado? É alguém que conhece Jesus Cristo, sabe que passou da morte para a vida, agora tem a vida eterna e continua inerte. Isso tem machucado a igreja. Porque enquanto poucos têm carregado o piano pesado dessa missão, muitos estão sem fazer absolutamente nada. Existe uma média, eu como uma pessoa envolvida na nossa denominação, servindo a nossa denominação, tanto no seminário quanto na nossa convenção, temos nos últimos anos ido para alguns lugares e visto uma realidade muito triste, que é uma realidade de uma média de 18% da igreja envolvida na obra. Imagina uma igreja com 100 pessoas. Imagina uma igreja com 100 pessoas. Então essa igreja com 100 pessoas, em média, em torno de 18, 20 pessoas vão estar envolvidas na obra, fazendo tudo acontecer, enquanto as outras 80 pessoas, 82 pessoas estarão sentados, crentes consumidores, consumindo o dom e talento das pessoas que ficam aqui tocando, cantando. Pessoas consumidoras que ficam consumindo o trabalho do irmão no estacionamento, consumindo o trabalho do irmão no Kids, sabe? Chega, se alimenta e vai para casa. Depois de uma semana chega, se alimenta, vai para casa. Graças a Deus, e aí eu queria dar essa palavra para a igreja. Graças a Deus, a nossa realidade enquanto Igreja da Lagoa tem sido muito diferente. Muito diferente. Deus tem abençoado essa igreja não só com várias outras coisas, louvado seja o nome do Senhor por isso, mas tem abençoado a igreja com pessoas chegando na igreja querendo participar. A gente já teve pessoas aqui na igreja que se converteram no domingo, no outro domingo já estava atuando na integração da igreja. Pessoas que estão fazendo parte. Então a gente fez um levantamento em torno de 90% dos membros da igreja estão envolvidas em algum ministério. Isso é motivo de grande alegria, isso é motivo de glorificar a Deus. Mas, meus irmãos, não podemos nunca achar que já estamos no ideal. O ideal será quando 100% da igreja estiver envolvida em algum ministério, servindo ao Senhor, se envolvendo na obra. Esse é o nosso objetivo, e que esse DNA, e que esse ímpeto possa ganhar também outras igrejas, para que o reino ganhe com isso. Mas além de um sentimento de urgência, Jesus Cristo, ele mostra a grande necessidade de ensinar aos seus discípulos, de ensinar aos seus apóstolos, o verdadeiro sentimento de ser um servo. O verdadeiro sentimento de ser um servo. E nesse capítulo 9, a gente não chegou a ler ainda, mas vamos ler agora. Mostra o quanto o coração daqueles discípulos estavam distantes desse sentimento real de dizer assim: olha, aqui nesse mundo eu sou servo. Eu posso ser filho do rei, mas eu não sou o rei. O rei é Jesus. O rei é meu Deus. Eu sou aqui, eu sou o servo. Depois de tudo que ocorreu nesse capítulo, como nós vimos aqui, Jesus Cristo no Monte da Transfiguração, Jesus Cristo ensinando aqueles homens, Jesus Cristo libertando e ajudando ali na libertação de um menino que estava endemoniado. Depois de tudo isso, algo acontece.
No versículo 33, eu queria ler neste momento. No versículo 33 desse capítulo 9, diz assim: E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhe: O que vocês estavam discutindo pelo caminho? Mas os discípulos guardaram silêncio. Sabe por quê? Porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Até aí. Depois de presenciar tudo que tinha acontecido com Jesus Cristo no Monte da Transfiguração, no ensino aos discípulos, na libertação de um menino endemoniado, depois de tudo isso eles voltam para casa e a conversa dos discípulos nada mais é do que: quem será o maior entre nós? Entre nós aqui, quem será o maior? E aí Jesus Cristo, conhecendo o coração das pessoas, ele sabia que aqueles discípulos estavam conversando sobre isso. Mas Jesus pergunta: olha, o que é que vocês estavam conversando no caminho? E eles ficam calados. Mas o silêncio daqueles discípulos não encerra a questão para Jesus Cristo. Mesmo eles não falando, Jesus Cristo sabia do que se tratava, porque Jesus Cristo conhecia o coração deles. Perceba que eles não falaram, mas Jesus Cristo reúne e começa a ensinar. E no ensinamento de Jesus já não era mais sobre a urgência da missão. O ensinamento de Jesus agora era num real sentimento de ser servo. Isso é fantástico, isso é espetacular. Sabe por quê, meus irmãos? Não estava no script não, isso não. Sabe por quê? Porque quando a igreja entender que todos nós estamos a serviço do rei, que todos nós somos servos, a gente vai ver o conceito de servo aqui, o contexto da igreja muda. Porque um ajudando o outro, é entendendo que nós estamos numa missão, que nós somos servos de um Senhor e que esse Senhor está voltando. E Jesus Cristo vai na raiz do problema. Sabe qual é a raiz do problema? A raiz do problema nada mais é do que o desejo de ser grande. O desejo de ser o primeiro. O desejo de ter um lugar de destaque. E no mundo, quem não está nessa posição superior, está naquela posição inferior, mas eles queriam estar nessa posição aqui em cima, sendo servidos. O foco daqueles homens carnais era o aqui e agora, eles não tinham foco no porvir, no reino. Acompanha comigo no versículo 35, que diz assim: Jesus, assentando-se, chamou os 12, e sabe o que Jesus disse? Jesus disse o seguinte: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Presta bastante atenção nisso. Se você esquecer todo o resto da reflexão, não tem problema, presta atenção nisso que a gente vai falar agora. Aquele que quer ser o primeiro, ou seja, aquele que quer ser o mais importante, esse mais importante será colocado como o último. O sentimento dele tem que ser como o último. Olha, quando eu entender, e o último aqui, ele quer dizer o menos importante. Quando eu entender que eu sou o menos importante, que o mais importante é o Senhor, aí sim, eu serei importante para o reino, eu serei grande para o reino, eu serei o primeiro para o reino. Não é fama, não é quem tem mais dinheiro, não é quem tem mais diplomas colocado na sua sala, não é aquele que sabe mais teologia, não. Sabe por quê? Porque muitas vezes o mundo vem colocando essas questões de que você é importante, de que você vai ser o primeiro, tudo isso no seu coração, e isso entra no coração do servo, isso entra dentro da igreja, isso prejudica a obra do Senhor. E a pergunta que se faz é: por que muitas vezes nós queremos ser os primeiros? Por que muitas vezes nós queremos ser os heróis? Sabe? O sentimento de poder, sentimento de ser mais. Sabe que sentimento é esse? Esse é o mesmo sentimento que tomou conta de Adão e Eva. Esse é o mesmo sentimento que tomou conta de Lúcifer, querer ser igual a Deus, querer ser o primeiro, querer ser o maior.
O reino é fantástico por isso. Veja que construção belíssima, quando a gente fala nessa questão de sermos servos do Senhor. Porque Jesus Cristo, ele fecha essa questão ensinando aqueles discípulos, dizendo assim, olha, o mais importante, aquele que é mais importante, é aquele que se considera o menor de todos. E tem mais, não só o menor de todos, mas o que serve a todos. Você quer ser o primeiro no reino? Jesus estava falando isso para os discípulos. Vocês querem ser os primeiros? Então sirvam a todos. E essa questão, quando ele fecha, dizendo que aquele que quiser ser o primeiro será o último e servo de todos, é belíssimo. Porque Jesus Cristo, ele usa uma palavra aqui, muito interessante. No grego antigo, existiam algumas palavras para esse termo servo. E eu não quero aqui que você se prenda ao termo, mas sim à ideia central desse termo, a ideia central dessa palavra. Eu trouxe aqui essas palavras só para fazer diferenciação naquilo que Jesus Cristo queria nos ensinar. Uma das palavras no grego antigo para essa palavra servo é terapon. Terapon é simplesmente alguém que presta um serviço por tempo determinado. É mais um empregado que realiza um serviço por tempo determinado, mas terminou aquele serviço, ele está liberado. Uma outra palavra também é diáconos, que é bem conhecida da gente, que geralmente era um homem livre, mas era um servo que servia a outras pessoas. Existe uma outra palavra para servo no grego antigo, oiketos. Essa palavra é escravo, porém é aquele escravo que está na família já há muito tempo, que já passa a ser como fosse da família e tinha inclusive uma vida social, poderia casar, poderia constituir bens e tudo. Existe uma outra palavra também que se diz aqui, é o péretes. O péretes nada mais é do que o remador. Você já viu aquele filme que tem aqueles escravos que ficam remando no barco? Pronto, ele também era um servo, mas ele era um servo que realizava aquele trabalho. Quando o barco ancorava, ele estava livre e ainda recebia por isso. Era um servo que ainda recebia salário. E existe uma palavra, que foi a palavra que Jesus usou aqui, que era uma palavra muito mais difícil de ser encontrada, e ele usou aqui para os discípulos. Por isso que quando ele fala aquilo para os discípulos dão um pneu na cabeça deles. Porque Jesus Cristo, ele diz, olha, aquele que quer ser o primeiro, tem que ser o último e tem que ser o servo de todos. E a palavra que ele usa aqui é doulos. A palavra doulos, ela é uma palavra muito interessante, porque ela vem de um grego muito mais antigo, que ela tem uma raiz, que a raiz é a palavra del. E a palavra del significava, sabe o quê? Atar com um laço, prender, amarrar, ligar. Essa palavra doulos era usada para aqueles escravos que não tinham direito a nada e que ficavam todo o tempo presos. Preso por corrente, preso por qualquer outra coisa, mas eles não ficavam livres. Eles trabalhavam presos, com correntes nos pés, inclusive. E aí, quando Jesus Cristo ele usa essa palavra servo para aqueles homens, ele diz assim, ó, vocês têm que ser doulos. Vocês têm que ser escravos. E ele estava falando isso num sentido muito magnífico, era o próprio Deus falando. Porque quando ele diz isso, quando Jesus diz que teremos que ser servos um dos outros, é uma coisa que faz todo sentido. Nenhuma outra palavra aqui faria tanto sentido como Jesus usou essa própria palavra. Ele foi cirúrgico nisso. Porque quando ele diz que nós temos que ser doulos, que nós temos que ser servos, escravos, no sentido de escravos que estavam ligados por alguma coisa, Jesus estava dizendo assim, que se eu quiser ser o primeiro, eu tenho que ser um servo do meu próximo, e eu tenho que estar preso a ele, eu tenho que estar laçado a ele, eu tenho que estar amarrado a ele, eu tenho que estar ligado a ele.
Quando Jesus Cristo diz que o servo ele é aquele que vai estar servindo ao próximo, é porque ele estava falando que nós, eu e você, pelo sangue de Jesus, nós somos dolos uns dos outros, nós estamos amarrados uns aos outros pelo amor de Cristo, pelo sangue de Cristo, pela cruz de Cristo. É por isso que essa construção teológica que Jesus Cristo diz nesse único versículo, ela faz todo sentido para a igreja. Ela faz todo sentido para a igreja porque temos, inclusive, outro exemplo de dolos também. Eu queria só que você passasse um pouco a sua Bíblia e fosse para o capítulo 10. E aí, no capítulo 10, no versículo 35, a gente acompanha Jesus com seus 2 discípulos. E aí, com seus discípulos, chegam 2 discípulos para falar com ele. No versículo 36 desse capítulo 10, Jesus responde: em quem posso servir? Eu queria chamar o louvor. Em que posso servir? Eles chegam para Jesus e dizem: Jesus, a gente quer algo do Senhor. Não, tudo bem, o que é que eu posso servir para vocês? O que é que vocês estão precisando? E aí, novamente, no versículo 37, aqueles 2 discípulos focam em algo material, focam em algo aqui deste mundo. E aí, quando focam em algo aqui deste mundo, interessante que Jesus Cristo, no versículo 38 e 41, existe uma confusão entre eles. Porque alguns dos discípulos ficaram revoltados, porque o que é que aqueles discípulos queriam? Queriam saber se poderiam sentar uma à direita e outra à esquerda. Eles pensavam assim: se Jesus Cristo é o rei dos judeus, então em algum momento ele vai reinar. Se ele vai reinar, eu quero sentar à direita ou à esquerda dele, porque eram posições de destaque. Eram pessoas que seriam servidas, não iriam servir, iriam ser servidas. E meus irmãos, o mundo é exatamente assim. As pessoas têm chegado muitas vezes na presença do Senhor, não porque amam o Senhor, mas porque querem algo do Senhor. As pessoas têm chegado à presença do Senhor para tentar ter alguma coisa do mundo espiritual, para satisfazer a sua vida carnal e material. Mas Jesus, no versículo 43, eu queria que você acompanhasse comigo. No versículo 43, ele diz assim: olha, o mundo prega isso que vocês estão querendo, destaque, posição. Porém, acompanha comigo aqui o que ele diz: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês, deverá ser servo. Deverá ser servo. E meus irmãos, será que nós temos servido ao próximo? Será que nós temos servido ao próximo? Será que nós temos nos amarrado ao próximo? Ao ponto daquela pessoa estar precisando de algo e eu estar ali perto, amarrado a ela, como doulos, como escravo, como servo? Ou será que eu tenho vivido para mim? Será que eu tenho ajudado o próximo com meus dons e talentos? Será que eu tenho ajudado ao próximo com meus bens? Será que eu tenho ajudado o próximo com o amor que Deus tem derramado na minha vida dia após dia? Eu queria te convidar nesse momento para louvar ao Senhor. E que no momento que você estivesse louvando, que você estivesse refletindo, meditando, como está a tua vida? Enquanto servo do Senhor, enquanto doulos do Senhor, enquanto escravo, como está a tua vida enquanto filho do Senhor? Será que você tem tido urgência em servir? Ou será que você tem deixado para depois e já se passaram 10, 15 anos? Será que você tem entendido que você será grande no reino quando você serve alguém? Louve conosco, louve ao Senhor.
descobri o que desejas para mim. É mais que ter um ministério, é cada dia ser mais servo, nunca me acomodar, oh glória procurar. Teu desejo é ter-me perto, ensinar-me a ser servo. Hoje eu abro mão do meu eu, quero pra sempre ser teu e te servir. Hoje deixo na cruz o meu fardo, teu sangue lavou meu pecado. Livre sou para te servir, Senhor. Amém. No versículo 45, Jesus Cristo fecha dizendo algo muito interessante. Jesus Cristo fecha dizendo para aqueles homens o seguinte: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus Cristo fecha aquela discussão de quem iria ser o maior, de quem iria sentar à direita ou à esquerda. Jesus Cristo fecha dizendo assim: olha, nem o Filho do Homem, o Filho do Rei, o próprio Deus que veio aqui e está habitando com vocês, nem Ele veio para ser servido, mas o contrário, Ele veio para servir. Jesus Cristo, Ele tinha todo o direito de ser servido. Já estava claro na cabeça daquelas pessoas que aquele ali era o Messias, o prometido. Mas Ele veio para servir. Ele veio para ser doulos. Jesus Cristo diz, olha assim, olha, eu tinha direito de ser servido, mas eu escolhi, sabe o quê? Eu escolhi ser um escravo. Eu escolhi estar preso junto a vocês, amarrado junto a vocês, por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E esse homem que veio para servir, e veio para dar a vida em resgate de muitos. E eu estava meditando, eu estava refletindo com relação a essa última parte. Essa última parte, olha, ele veio para servir. Ele veio para servir ao próximo e ele veio para dar a vida dele em resgate de muitos. E por muito tempo eu não conseguia fechar essa equação teológica. E aí depois Deus me mostrou claramente que faz todo sentido. Faz todo sentido para a igreja hoje, faz todo sentido para mim, para você, sabe por quê? A filosofia diz, entre muitas coisas, de que a vida nada mais é do que o tempo que eu e você tem. A partir do momento que nós nascemos, nós já temos um tempo determinado para morrermos. Então a vida, em alguma área da filosofia, diz que a nossa vida é o tempo que nós temos aqui neste mundo. Então se a vida é o tempo, Jesus Cristo estava dando o seu tempo em resgate de muitos. E isso fecha toda a questão para mim e para você, sabe por quê? Porque quando a gente serve ao próximo de uma forma urgente, porque quem está morrendo tem urgência de viver, quem está com fome tem urgência de comer, quem está com depressão está amarrado ali, tem pressa, tem urgência de se libertar. Quando a gente abre mão do nosso eu, quando a gente abre mão do nosso prazer, da nossa vida, quando a gente abre mão do nosso tempo para dedicar tempo na vida daquele que precisa, nós estamos dando a nossa vida também em resgate de muitos. E sabe o que é melhor? Para mim e para você e para todos esses que estão aqui,
que um dia conheceram Jesus Cristo. Sabe o que é o tempo pra gente? O tempo pra gente não é nada. Porque para mim e para você que conhecemos Jesus Cristo, o tempo pra gente, o tempo para nós é a eternidade. Então nós temos muito tempo. Nós temos muito tempo para dedicar em resgate de muitos. Que você dedique sua vida sendo servo, estando amarrado ao próximo, ajudando as pessoas que passam fome, que têm necessidades psicológicas, emocionais e espirituais. Porque nós fomos chamados para servir. Queria orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse culto, louvando a Deus por tudo que Ele com certeza falou a mim e a você. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque na cruz do Calvário o Senhor mostrou que o Senhor é o maior de todos os servos. O Senhor não precisava descer esse mundo e sofrer o que sofreu para me resgatar, um miserável pecador. Mas o Senhor fez isso porque o Senhor se colocou na posição de servo e entregou a sua vida por mim e por nós. Deus, eu te peço que esteja falando grandemente e tenha falado grandemente ao coração dos nossos irmãos, assim como falou no meu. E que eu possa, em nome de Jesus, assim como os nossos irmãos aqui da Lagoa e todos os irmãos que estão acompanhando esse culto online, que possamos, em nome de Jesus, servir ainda mais, com urgência e com amor. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a doce salvação do seu Filho Jesus Cristo, e que as consolações do seu Santo Espírito seja derramado no povo de Deus, espalhado no mundo inteiro, hoje e para todo sempre. Amém. Te desejo uma excelente semana. Continue louvando conosco.